Olá, gente boa, você está no canal Balaio Literário. Hoje vamos começar de forma mais prática, de forma mais direta, a nossa oficina de escrita criativa, com as primeiras dicas que você possa estar precisando, que você possa estar refletindo para começar a ser um bom escritor. No entanto, aqui eu vou começar do básico, do básico, do básico. Ou seja, algumas pessoas me perguntam, por exemplo, como eu posso ser um bom escritor se eu não tenho, por exemplo, o hábito da leitura. Isso é fundamental, né? Para mim, por exemplo, e para muitos também, não existe um bom escritor se ele não for, em primeiro lugar, um bom leitor. Eu tenho recebido perguntas com relação a isso, mas a mais básica de todas é a seguinte: como é que eu adquiro o hábito da leitura? Esse é o primeiro ponto, é aquilo que eu quero já começar com vocês falando sobre isso. Digamos que eu quero ser escritor, mas eu detesto ler. Não gosto de ler, enfim, como é que eu posso adquirir este hábito para que eu me torne a cada dia um bom leitor? No primeiro vídeo nós já demos dica de alguns livros que estaremos tratando aqui, especificamente sobre a leitura, mas eu quero começar o nosso papo justamente falando sobre esse ponto fundamental. Não existe um bom escritor se ele não for, em primeiro lugar, um bom leitor. É preciso ler, é preciso se aperfeiçoar, né? É preciso buscar o conhecimento para ir, né, como se diz, moldando, né, e tirando algumas arestas, conseguindo atingir alguns objetivos. E até esses dias uma pessoa me disse: eu queria ler mais, mas eu não consigo, o que é que eu faço? Então, do zero, vamos começar a falar sobre esses assuntos, tanto a questão da leitura quanto também a questão da escrita, ok? Então não perca, se você não está inscrito no canal, se inscreva, né? Eu sou o escritor Antônio da Costa. Você pode conhecer alguns livros meus no Amazon, é só colocar Antônio da Costa, tudo junto, da Costa junto, Antônio da Costa, ok? E você encontrará alguns livros que eu já escrevi, estão ali disponíveis em e-book. Inclusive o último agora foi o livro Histórias para quem não gosta de ler. É um livro que fala sobre a necessidade de ter esse amor pela leitura, e a maioria dos jovens, por exemplo, não consegue ter. Evidentemente que aquilo que nós temos hoje como distrações são inimagináveis, né? Facebook, a questão da Netflix, séries, filmes disponíveis aí no YouTube à vontade, coisas que tiram nosso tempo para a questão da leitura. Mas é importante que a gente entenda o seguinte: todo mundo é leitor. Todo mundo é leitor. Para onde você vai, você ler, né, alguma coisa. Então, até mesmo aqueles que não conseguem ler são leitores, porque existe também a linguagem, né, de sinais, a linguagem de símbolos. Tudo isso também faz parte da leitura. Quando você vê, por exemplo, digamos, uma placa na rua, né, que tem proibido estacionar, mesmo que você não seja um bom leitor, você sabe que ali aquela placa está sinalizando alguma coisa. Com diversas outras coisas, como um sinal de trânsito, gente que é analfabeto, mas sabe que não pode passar no sinal vermelho, porque ele é um sinal visual, né, de que ele precisa parar. Bem, mas vamos lá. Eu anotei aqui apenas 6 pontos para a gente começar a nossa conversa. Essa é uma oficina de escrita criativa que estaremos todos os dias, se vai depender do tempo, evidentemente, mas eu quero fazer isso praticamente quase todos os dias, trazendo um vídeo novo para que a gente possa refletir, né, e crescermos juntos, ok? Você, como eu já disse, curta o nosso canal, comente, né, dê os seus comentários. Se eu não falei algo que você, porventura, acha importante, deixe os comentários também. Faça qualquer pergunta também, estamos aqui à disposição de vocês. E compartilhem com seus amigos, aqueles que não gostam de ler, aqueles que gostam de ler, aqueles que não gostam de escrever, aqueles que querem ser escritores, enfim. Bom, vamos lá, para a gente ser bem objetivo. Se eu pudesse dar algumas dicas para que você possa adquirir este hábito, primeiro aqui, nem sempre eu fui um bom leitor.
Então não existe esse negócio, eu nunca gostei de ler, então nunca vou gostar. Nada disso. Eu coloco no meu livro, nesse mais recente, né, que eu era da turma do fundão, da escola, que eu não gostava de ler, que eu passava assim, né, de todo jeito. E eu comecei a depois descobrir o amor pela leitura. Eu tenho hoje cerca de 1000 livros, né, nunca contei, mas é nessa média. Claro que não li todos, né, li muitos durante toda a minha vida. Alguns são livros de pesquisa, outros são tipo enciclopédias, dicionários, né? Comentários que você vai em termos específicos. Mas eu nunca fui, desde criança eu gostei de ler. Não, isso é mentira. Né? No começo, eu digo no meu livro, Histórias para quem não gosta de ler, meu primeiro texto é Minha Iniciação Literária. Que quando eu era jovem, eu descobri um livro na biblioteca da minha escola, que era falando sobre Marco Polo, as viagens de Marco Polo. E aquilo começou a me dar o gosto, né, de querer conhecer mais, e eu comecei a desenvolver mais na questão da leitura. Enfim, então se você diz, nunca gostei, não vou gostar, tire isso da sua cabeça, né, isso é mentira. Segundo ponto, porque muitas vezes nós não lemos mais, porque nós não gostamos de ler. Porque geralmente nas escolas, por exemplo, se coloca livros ou leituras que são obrigatórias. E aí já acaba com tudo. Tudo que eu faço por obrigação se torna pesado. Então, quando eu comecei a entender que não é que eu não gostava de ler, é porque eu não gostava de ler aquilo que me davam para ler. Enfim, então qual é a dica? Leia o que você gosta. Eu comecei, por exemplo, antes de ler Marco Polo, comecei a ler gibi. Gibis, história em quadrinho, naquela época, não que faz muito tempo, mas naquela época não tínhamos muito acesso a livros em PDF, na internet, nem nada disso. Então eu comecei a ler gibis, comecei a gostar de gibis, comecei a adquirir um gosto pela leitura de gibis, não importa. Eu gosto de, por exemplo, eu gosto de livros de autoajuda. Não tem problema, não seja preconceituoso, né? Comece lendo livros de autoajuda, comece lendo livros que você, né, goste de ler na sua área, naquele que você tem mais aptidão, naquele que você tem mais amor. Isso é um grande segredo. O grande problema que nos barra a questão do amor pela leitura é que nós lemos coisas que não gostamos. Eu leio o que eu quero, o que eu gosto, né? Logicamente que eu já fui obrigado a ler aquilo que eu não gosto. Em cursos, na escola, na faculdade, enfim, a gente tem que ler por obrigação. E o que acontece? Você lê apenas para fazer um trabalho, uma prova, e ali você esquece, deixa de lado. Então é uma literatura que não nos agrada. Então o segredo é esse, tá? Eu não gosto de ler, gosta. Todo mundo é leitor, só que alguns ainda não encontraram seu livro preferido. Então, por exemplo, quando você é adolescente, as escolas, por exemplo, mandam você ler Machado de Assis, né, e tal, os grandes escritores, né, do passado. Você acha aquela leitura chata, cansativa. Lógico, não está dentro da sua faixa etária. Mesma coisa a gente pegar uma criança e dar a ele um livro de Dostoiévski. Né? Ele não vai entender nada, ele não vai achar aquilo chato. Mas pegue um livro infantil e dê para ele, com imagens, com figuras, né? Com coisas com coisas visuais. Hoje em dia temos até livros audiovisuais também. Então ele vai saber e vai entender que aquilo é muito diferente do que ler, por exemplo, um clássico, porque a idade não está de acordo, né? A mentalidade dele é outra, ok? Um terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é justamente isso: adquirir em primeiro lugar um hábito. Nem sempre é fácil, nem sempre é bom. Nós temos hábitos todos os dias, como por exemplo, assim que a gente acorda, né, vai escovar os dentes, pelo menos espero que você faça isso, né? Então é um hábito que você adquiriu, você nem pensa mais, você faz aquilo todos os dias, né? Sem ninguém estar lhe obrigando a fazer, a não ser alguns adolescentes, é evidente. Depois que você adquire um hábito, isso aí alguns dizem até que para você adquirir um hábito, você precisa fazê-lo no mínimo durante 21 dias seguidos. Quando você passa pelos 21 dias, você consegue manter aquele hábito, né? Então é importante, o primeiro mês, você se esforçar, mesmo sem você querer,
né, faça esse esforço. Não importa se é um livro de 60 páginas ou um livro de 500 páginas. Por que eu digo isso? Tem muitos adolescentes, por exemplo, que começaram a adquirir o hábito da leitura lendo Harry Potter, né? Um livro que é um livro grosso, né? Vamos dizer assim, um livro que é um volume extenso. E outros começaram a ler, por exemplo, um livro mais fino, um livro mais, né, mais infantil, de poucas páginas. Não importa a quantidade de páginas, importa a leitura que você vai querer ler e aquilo que você gosta de ler. Então faça isso durante, vamos colocar um mês, 30 dias eu vou me esforçar, né? E depois você vai ver que é muito mais fácil. A mesma coisa você começar fazendo caminhada, né? No começo é cansativo, é chato, você tem que separar aquele tempo, mas depois o seu próprio organismo vai sentir falta daquilo, você vai se sentir melhor. Então depois que você adquire o hábito, você vai gostar de ler. Aí quando você chega nessa segunda etapa, quando eu estou como hábito e como eu gosto de ler, eu estou gostando de ler, que coisa interessante, rapaz. Tem coisa, né? Claro que isso não quer dizer que você vai deixar de assistir televisão, de mexer no seu Face, você está no WhatsApp, nada disso. Mas se você adquirir um hábito, se você começa a ter essa vontade, você começa a ter gosto por aquilo. E quando você começa a gostar, evidentemente que você vai começar, com o passar do tempo, amar aquele período. É o que Rubem Alves dizia, né? Não é simplesmente o hábito ou o gosto pela leitura, é o amor pela leitura. Isso é o que faz um bom leitor, isso é o que faz um bom escritor, ter amor pela leitura. Né? Não é apenas como hábito, não é apenas como gostar, é amar. E quando você chega a amar a leitura, aí você se torna um bibliófilo, né? Você gosta de comprar livros e tal. Eu tenho livros físicos, tenho um livro em PDF, tenho livros, né, no Kindle, enfim. Não importa. Mas para chegar a esse nível, você tem que começar do zero, entende? Um quarto conselho. É simples, não tem segredo. Cada um tem seu ritmo, né? Se você quer, por exemplo, começar a ter o hábito, você precisa separar um tempinho. Não precisa ser muito, 10 minutos. Não é? É muito, 5 minutos. Separe um tempinho, né, todos os dias. Eu tenho que assistir aquela série. Antes da série. Eu tenho que mexer no meu Face. Antes do Face. Tenho que olhar mensagem de WhatsApp. Antes, pouquinho. Separe 10 minutos. Não vai lhe atrapalhar em nada, né? 10 minutos por dia para que você adquira o hábito. Depois, quando você começa a gostar, você aumenta até, né, sem perceber. Depois que você começa a aumentar sem perceber e pega o gosto, aí você ama, né? Hoje, como eu posso, né? Evidente, tem muita gente que não pode, mas como eu posso, eu leio em média um livro por semana. Tem tempo que eu leio mais, tempo que eu leio menos, depende das minhas atividades, né, das minhas obrigações, né? Mas geralmente é um livro por semana e para mim é maravilhoso, né? Enfim, então não tem segredo. Vá no seu ritmo. Não adianta você, agora eu vou ler, né, um livro por dia. Não vai conseguir. Eu preciso ser sincero com você, não consegue. Vá aos poucos. Tente, por exemplo, colocar metas. Vou ler um livro por mês. Já é demais. Vou ler esse livro aqui, vou ler 100 páginas em 2 meses. Muito bom. Comece assim, né? Não vá com muita sede ao pote, porque você termina desanimando. Ok? Uma quinta dica: procure um horário, um lugar para ler, se possível, em paz. Qual é o horário que você está mais em paz? Qual é o horário que você tem mais tempo? De manhã, quando você acorda, é à tarde, né? É à noite, quando você vai dormir, não importa. Vou dormir. Ou antes de assistir a série, não. Né? Como eu já disse, antes você hoje à noite, vou assistir aquela série fantástica, aquele filme maravilhoso. Eita, mas espera aí, deixa eu separar aqui 10 minutos para fazer essa leitura e depois eu vou estar dando dicas como você lê, né? Aqui é apenas para que você possa adquirir o hábito. Eu tenho o meu jeito de ler, eu tenho o meu jeito de fazer anotação, cada um tem o seu jeito. Como já falei no primeiro vídeo, eu gosto de marcar, eu sempre tenho, olha, um marca-texto em minhas mãos, perto de mim, porque qualquer coisa eu vou logo marcando, e não é marcar por marcar. Eu tenho um método
mas eu quero explicar isso depois para vocês. E por fim, não fique sozinho. Procure conhecer pessoas que gostam de ler, procure conhecer pessoas que já têm o amor pela leitura. E se você começar a conviver com pessoas assim, você vai terminar sendo influenciado para o bem. Né? Se você não conhece ninguém, permaneça no nosso canal, né, que frequentemente estamos aqui para ajudá-los da melhor forma possível, do jeito, do modo que eu posso ajudá-los aqui no decorrer do tempo. Bem, essas foram as minhas primeiras dicas básicas para que a gente comece a desenvolver o hábito, o gosto e o amor pela leitura, ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu joinha, comente, né? Se você tem outras dicas também, você já é leitor, dê outras dicas aqui para a gente também aqui nos comentários. Eu vou deixar também o link aqui do meu livro no Amazon, que você possa também conhecer. Se você puder, deixa uma descrição lá. Você pode pedir uma amostra grátis também, sem nenhum problema. Bem, foi um prazer estar com vocês nesses momentos. Espero que vocês continuem conosco, né? Chame mais amigos, chame mais pessoas interessadas nesses assuntos, para que a gente possa crescer a cada dia. Muito obrigado, né? E até amanhã, se Deus assim nos permitir.